Olá, paz do Senhor Jesus, é sempre bom estar aqui com vocês. E aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Hoje eu fui ao culto e o pastor da noite trouxe uma palavra muito interessante. E enquanto ele pregava, é claro, eu sempre penso em terapia. E o texto usado foi Lucas, capítulo 15. Eu vou me ater ao versículo 8 e 9, que diz o seguinte: o qual, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa à busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E aí eu fiquei pensando, dracma, né, no sentido de moeda, né, no sentido daquilo que tem valor, no sentido daquilo que é importante, né? E eu fiquei pensando dentro da terapia de esquema, os comportamentos adaptativos e desadaptativos, os esquemas, né, que são adaptáveis, os esquemas que não se adaptaram. E eu fiquei pensando nisso, que nós somos seres humanos, né, que temos uma consciência e temos dracmas, temos habilidades, temos valores, temos esquemas, temos pensamentos, temos comportamentos. E essas dracmas, né? Essas 10 dracmas é isso que nos compõe. Então, no momento em que a gente tem essas 10 dracmas, ou seja, no momento em que tudo flui, não é? Tudo vai bem, não existe alegria. Porque a alegria não está quando a gente tem. Olha isso. A alegria está quando a gente perde e acha. E às vezes a saúde psíquica, ela tem muito mais valor quando em algum momento a gente perde, né? Às vezes você tá aí no seu corre, né, se estressando muito, prejudicando muito a sua neuroquímica. De repente o seu corpo começa a dar sinais de desgaste, de repente o seu corpo começa aí a acelerar o coração e suar a mão, ou seja, você acaba de perder uma dracma, você acaba de perder o seu equilíbrio emocional. Acho interessante, porque, vou dar um exemplo, você sempre foi uma jovem, sempre foi um jovem, não é? Muito feliz, muito contente, muito alegre, você tem as 10 dracmas. E aí, por algum motivo, por questões de perdas, por baques, por bloqueios, o que acontece? Você perde uma dracma e você se vê num estado de depressão. Então, quando você tem as suas 10 dracmas, você tá indo bem, tá tudo indo bem. Só que a vida, ela não é uma linha, não é? A vida, ela é um ganha, um perde, um acha, um encontra, não é? Quantas pessoas que estão me ouvindo hoje passaram pela sua vida com perdas? Não existe desenvolvimento psíquico sem uma constatação de perda, né? Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas você só consegue crescer quando você percebe que precisa encontrar algo. Você só consegue crescer quando você olha para o seu cofre de dracmas e pensa: está faltando algo. E aí, a Bíblia diz que o comportamento de qualquer pessoa é ir atrás da dracma que perdeu. Tentar entender o que está acontecendo. Tentar resgatar a alegria que tinha, o vigor que tinha. Tentar reconstruir
a psique de uma forma que ela fique sadia e harmônica. E aí é uma questão de fé. Eu acredito que todas as vezes que o Senhor quer nos dar momentos de alegria, momentos de autoconhecimento, momentos de prazer, momentos de festa, porque a Bíblia também fala nessa parábola que ela não se alegra sozinha, né? Ela chama os amigos para compartilhar dessa alegria. Então a perda, de certa forma, ela também ajuda a aproximar as pessoas da gente, né? Eu sei que é muito complicado, eu sei que o momento que você está passando pode não ser um momento muito favorável, mas eu queria deixar para você nessa noite, porque foi isso que tocou no meu coração, que não fique perturbado com a dracma que você perdeu. Não fique preocupado com a oportunidade que você perdeu. Não fique preocupado com a habilidade que você perdeu, porque as perdas nos dão a oportunidade de Aí, olha o que o texto fala. Uma vez constatada a perda, a primeira coisa que você faz é acender a candeia. A primeira coisa que a gente faz numa situação de perda é jogar os nossos olhos sobre aquela situação. É jogar os nossos olhos sobre aquela perda. É jogar os nossos olhos sobre aquela angústia, né? Vou falar aqui do caso de estresse. Enquanto você está dando conta, você continua dando conta. Só que quando você começa a sentir dor de cabeça, começa a dar palpitação, você fala, caramba, existe um problema. Existe uma falta. Eu preciso prestar atenção nisso que está acontecendo comigo. Vou falar uma situação, de repente você tem glicose alta. E você não sabe, você está comendo doce, não está nem aí fora do Brasil. De repente, quando é constatado, você passa um mal, vai para o médico, faz exames e constata que tem glicose alta. Nesse momento, a sua atenção se vai para aquele problema. Nesse momento, a sua visão se vai para aquela falta de saúde, para aquela falta de alimentação saudável. Então, a perda, a perda nem sempre é algo ruim. É algo para ajustar, é algo para te melhorar. É algo para te trazer alegria, algo para te trazer evolução, algo para te trazer mais conhecimento. Então, quando você constata a perda, talvez a perda de um relacionamento, talvez a perda de uma amizade, não é? Talvez a perda de um laço que você tinha muito afinco. E aí, de repente, você se vê sem essa perda. Então, a primeira coisa que você faz é voltar os seus olhos para o problema. Voltar os seus olhos para aquela circunstância. Voltar os seus olhos para aquela situação que é difícil, não é? E aí, quando você se volta, essa semana foi muito engraçada. Essa semana eu tive algumas perdas de ordem financeira. E eu sou muito desorganizada financeiramente, né? Eu vou vivendo assim, um dia após o outro. E aí, quando eu me vi numa situação de perda, foi que eu sentei para fazer as minhas contas, sentei para fazer os meus cálculos, sentei para ver se no final do mês que vem daria para ajustar as minhas contas, pagar as minhas contas. Então perceba que a perda, ela nunca é negativa, ela é positiva no sentido que joga a tua atenção para o problema. Isso faz com que você ajuste algumas coisas, tá? A aparência de um problema, a aparição de um problema nem sempre é algo negativo. É uma consequência de algo que talvez você precise jogar os teus olhos, ou seja, acender a candeia. Tá? A segunda coisa que a gente faz quando percebe uma perda, a gente começa a correr atrás do prejuízo. Olha o que Jesus fala. Você acende a candeia e pega a vassoura e varre. Só que quando você começa a vasculhar aquilo que você perdeu, você não organiza só o que você perdeu, você organiza a casa inteira. Então, se você de repente está numa situação de
de ansiedade, por exemplo, você não vai só resolver a questão da ansiedade. Você vai resolver uma relação, ou as relações, ou os equilíbrios, ou algumas decisões, alguns pensamentos automáticos que não estão muito legais, talvez que não tenham nem a ver com o problema, mas porque ir atrás daquilo que pesa, ir atrás da perda, tentar resgatar aquilo de valioso que você perdeu, além de você passar a valorizar aquilo que você perdeu, que antigamente você talvez não valorizasse, você também organiza não só a área da perda, mas todas as áreas da sua vida. Você varre a casa inteira, você limpa a casa inteira, né? Se o seu problema for de ordem psicológica, aquilo que você perdeu, isso não vai servir só para manejar aquilo que você perdeu, mas outras áreas da sua vida. Vou dar um exemplo. De repente, você perdeu uma amizade por causa de uma falha de comunicação. E quando você busca terapia para melhorar a qualidade da sua comunicação, você não melhora a sua comunicação com os amigos próximos, mas com a família, no trabalho, não é? Então, assim, perceba que a habilidade, o varrer, ele não vai só dar conta da dracma que você perdeu, mas também vai dar conta das outras áreas da sua vida, né? Análise de sentimentos e pensamentos que são linkadas àquela situação que te incomoda hoje, mas que vai levar a outras circunstâncias, vai levar você a entender outros esquemas da sua psique. Então não olhe essa perda, não olhe essa dracma perdida como o fim, mas o início de um novo processo, tá certo? Depois, pode entrar, mãe. Quer? Quero. Eu quero. Eu quero. Ai, gente. Farinha, amo farinha. Terceiro, busca diligentemente. Para você tratar uma falta, para você tratar um esquema que hoje te incomoda, para você tratar uma circunstância que hoje te perturba, você precisa ser atencioso. E eu acho muito interessante porque a terapia, ela faz isso. Ela ajuda você a destrinchar, a varrer, a cuidar, a analisar. É isso. O varrer, procurando a dracma, é isso. Você vai varrendo e vai analisando. Você vai procurando, você varre cantos que você não varria, você procura em lugares que você não tinha acesso, não é? Quando a gente varre a casa procurando algo, a gente cuida, a gente olha com mais cuidado, não é? A mesma coisa são as emoções. Quando a gente está em um set terapêutico, a gente varre as emoções, a gente limpa as emoções, a gente olha os cantos obscuros, a gente analisa os pensamentos que passavam automaticamente sobre a sua mente e que influenciavam o seu comportamento. É um trabalho de varredura, é um trabalho minucioso, é um trabalho atento. Eu achei muito interessante. E aí, por fim, quando você encontra esse esquema desadaptativo que agora é adaptável, quando você alinha os seus pensamentos de acordo com o seu eu, quando você cavuca, né, desejos e sentimentos que talvez estavam recalcados aí no cantinho, o que acontece? Você se alegra. Você compartilha essa alegria. Ai, irmã Larusca, antigamente eu não conseguia impor limites, hoje eu consigo. Ai, irmã Larusca, eu não conseguia ter cuidado, carinho, me aceitar, né, na minha existência, no meu corpo. Hoje eu consigo. Eu não conseguia ter uma comunicação assertiva. Hoje eu consigo.
né? Ah, eu não conseguia ter um relacionamento saudável com meu esposo, com a minha esposa. Hoje eu consigo. Então percebe que quando você acha a dracma, quando você adapta o comportamento, quando você analisa a sua psique, quando você adapta o esquema, não é só você que se alegra com isso, mas as pessoas que estão em volta também se alegram com a sua evolução. E quando você termina o processo terapêutico, você se arrepende dizendo: meu Deus, como eu consegui viver assim até agora? Gente, como eu conseguia viver com esse pensamento? Como eu conseguia viver com esse sentimento? Como eu conseguia viver com essa relação tóxica? Oi. Não tem tempo mesmo, homem? Já vou botar para você, tá? Deixa eu terminar. Como que eu conseguia ser tão explorado? Como que eu conseguia ser tão abusável? Como eu conseguia ser tão manipulável? Como eu conseguia... É um arrependimento de quando a gente se depara com uma falta, com um problema, e quando a gente começa o set terapêutico, quando a gente termina e fala: meu Deus, como eu conseguia viver assim? Bate o arrependimento. Mas quando você se arrepende, você muda e se arrepende, não é só você que se alegra, mas as pessoas à sua volta também se alegram com a sua evolução e com a sua conquista. Então, não fique chateado ou aborrecido com as constatações de coisas inadequadas que estão na sua vida. É uma oportunidade que Deus está te dando, sabe? Não fica preocupado se essa dracma se perdeu. É Deus te dando uma oportunidade de se varrer, se cuidar, se olhar, acionar, acender essa candeia dentro de você e melhorar. Porque, na verdade, nós estamos todos aqui para melhorarmos. Então é isso, gente. Beijo, paz.